Vai começar a maratona de jogos para o Internacional e neste vídeo eu quero falar sobre as novidades que o técnico Roger Machado tem projetado para a estreia no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo e também a estreia da Copa Libertadores contra o Bahia, que acontece na próxima semana, na quinta-feira em Salvador. Também quero falar sobre as últimas movimentações de mercado do Colorado, que apontam a necessidade e a busca por um lateral direito. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos atualizar as últimas do Internacional neste vídeo, né, que é em nome da Zapay. Fica em dia, né, com o teu veículo, carro, moto, 20%, né, de desconto nas taxas do parcelamento utilizando o cupom COLAR20 e mais do que isso, né, você pode pagar o IPVA de 2025 com até 20% de desconto se faz parte, né, do programa de Bom Motorista ou Bom Cidadão, tá bom? Então, baixe o aplicativo da Zapay que está disponível aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Turma, vamos atualizar as últimas informações do Inter, tá? Afinal, o Colorado, né, atualizou um boletim médico hoje pela parte da manhã, confirmando a lesão muscular na coxa direita do Vitor Gabriel. Ele que saiu, né, no Clássico Grenal disputado no Beira-Rio, jogo decisivo da final do Campeonato Gaúcho, deu lugar ao Rogel no segundo tempo e hoje teve confirmada essa lesão então. Pelo que pude apurar, ele deve ficar fora dos gramados por pelo menos um mês. Tá? E tô projetando aqui, né, em cima da final do Campeonato Gaúcho. Então a gente tira aí 8 dias, 22 dias, 20 dias, né, dos gramados até a volta, né, da sua recuperação. Como é um calendário muito apertado, né, 20 dias ou um mês significa que ele volta provavelmente no Grenal, né, da Copa pós-Copa Libertadores, né? Perde então o jogo contra o Bahia, perde o jogo contra o Atlético Nacional de Medellín no Beira-Rio e voltaria ali, né, contra o Palmeiras ou no próprio Clássico Grenal na quarta ou quinta rodada do Campeonato Nacional. Então é um desfalque importante, porém, né, vale destacar que o Inter tem uma reposição. O Inter contratou o Juninho, né, que é jogador novo aí do Internacional, veio lá do Midland da Dinamarca, passou pelo Palmeiras, pelo Bahia, pelo próprio Curitiba aqui no futebol brasileiro, e ele é o mais cotado, até por ser um zagueiro de perna esquerda, a entrar, né, do lado do Vitão e compor a zaga aí já no Rio de Janeiro contra o Flamengo na estreia do Campeonato Brasileiro, que também deve ter a presença do Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique também saiu neste Grenal, né, com uma dor na região da costela, né, levou uma pancada do Vila Sante, mas está em condições, tá? Deve ter condições de começar o jogo contra o Flamengo. A única dúvida nesse time é Fernando, né? E ele tá bem, né? Tá em condições, só que o Inter projeta o calendário inteiro para o Fernando, né? Então ele pode ser preservado indo para o Rio, começando no banco de reservas e tendo, né, uma prioridade maior no jogo contra o Bahia lá em Salvador, que é lá na outra quinta-feira, né? O Inter joga sábado agora e depois na quinta estreia na Libertadores contra o Tricolor de Aço lá na Arena Fonte Nova em Salvador. Então, assim, são projeções, né, que a gente está fazendo e eu aposto aí em um time bem modificado em relação à final, né, do Campeonato Gaúcho. Claro que tem muito tempo ainda, né? O jogo é só no sábado, então tem o treino de hoje, terça, quarta, quinta, sexta e a viagem para o Rio de Janeiro. Então são 5 sessões de treinos que podem mudar bastante coisa. Nós estamos projetando Rocher, Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei, Ronaldo e Bruno Henrique, Alan Patrick, Vitinho e Wesley e na frente o Ener Valencia. Acho que é por aí, tá? Lembrando que nessa terça-feira tem data FIFA, né? Tem jogo do Uruguai, tem jogo da Colômbia, tem jogo, né, do próprio Uruguai com o Rocher e do Equador, né, que é o Ener Valencia e os colombianos Borré e Carboneiro também em ação. Então, vamos ficar de olho, né, torcendo para que não aconteça nada, para que a gente, né, tenha todo mundo à disposição neste duelo, que para mim é o mais difícil, né, do Campeonato Brasileiro, que é jogar contra o Flamengo lá no Maraca. Tá bem? Enquanto isso, gente, a gente também fica de olho em relação aos reforços, tá? Afinal, há uma necessidade grande do Inter trazer jogadores até o dia 11 de abril, que é quando finaliza a janela dos estaduais. E tá muito claro que o Inter tem 2 alvos, um lateral direito e um volante, né? Um que possa ser segundo, mas prioritariamente um primeiro volante, né, com capacidade de saída de jogo, que era o Irala, né, que viria do São Lourenço e cumpriria esse papel importante. O Inter segue, né, na mira do William, tá? O Inter tenta esse jogador, só que o que eu já ouvi no bastidor é o seguinte:
O grande problema do William é que ele teve um período conturbado com a torcida do Cruzeiro na eliminação do Campeonato Mineiro, onde perde um pênalti contra o América, né? Tem toda uma situação, né, de protestos, né, com o nome dele em bonecos, né, em protestos lá em Belo Horizonte. Só que o Cruzeiro não jogou mais. O Cruzeiro tem jogado amistosos. Fez um amistoso contra o Botafogo, fez um amistoso contra o Red Bull Bragantino, e é um começo de trabalho também do técnico Leonardo Jardim. Então não tem, né, um clima conturbado para que ele force uma saída. O Inter vai tentar, né, mas é muito difícil a contratação deste jogador. Mas o Inter trará um lateral direito nessa janela, lembrando, né, que podem ser contratados jogadores que tenham jogado, né, o campeonato estadual até o momento, né, ou que tenham sido inscritos nos campeonatos estaduais, ou jogadores que estejam livres no mercado com a rescisão antes do fim da janela. Ou seja, um jogador que rescindiu hoje já não poderia chegar. Um jogador que está sem contrato há mais tempo poderia sim ser contratado neste momento. E aí muitos perguntam, né, sobre o Rodinei, né, sobre outros nomes. Cara, esses nomes estão fora do Brasil. Então eles poderiam chegar somente na janela de julho, que inicia para o Inter, deixa eu pegar aqui, dia 2 de junho. É quando o Inter pode recontratar jogadores do cenário internacional. Tá? Então um lateral direito e um volante, confesso que ainda não tem os nomes, tá? O próprio Ian Henrique, né, que veio do Guarani, vem para compor o sub-20, mas numa necessidade, né? Daqui a pouco o Inter negocia o Natan e ele vem compor o plantel, já que já atuou profissionalmente, né, no time de Campinas. Para a gente fechar, eu quero tratar também, né, de uma informação sobre os adversários do Inter na Libertadores. Afinal, os três estiveram em campo, né, contra os seus respectivos adversários, né, e eu posso trazer aqui para vocês um compilado, tá, de informações. E a curiosidade os três jogaram e os três tiveram o mesmo resultado. O Nacional de Montevidéu entrou em campo pelo Campeonato Uruguaio no Parque Central, ou seja, em casa contra o Plaza Colônia, e empatou em 1-1. Saiu perdendo, né, para o Plaza Colônia, que é um time pequeno do Uruguai, e foi empatar só no final do jogo, com o gol do Coates, né, zagueiro, né, que ficou muitos anos jogando no futebol europeu, tá de volta ao Nacional e fez o gol de empate 1-1. O Atlético Nacional de Medellín jogou contra o Independiente Medellín, ou seja, o clássico local, né, jogando como mandante, e acabou empatando em 1-1. O Nacional teve um jogador expulso no começo do jogo, tomou o gol, mas conseguiu achar o empate, com isso conseguiu se manter na liderança do campeonato colombiano. Eles são os líderes com 21 pontos, o Independiente Medellín é o segundo com 20 e o Santa Fé é o terceiro com 19. Então, esses foram os resultados, né, dos adversários internacionais. E o Bahia, ontem foi campeão baiano, venceu, né, no agregado por 3-1, mas no jogo de volta no Barradão empatou em 1-1, né, saiu perdendo no final do jogo e conseguiu empate já, né, com 70 de jogo com muitas confusões, expulsões, pancadaria, mas o Bahia então do Rogério Ceni se sagrou campeão estadual e chega mais embalado ainda, né, vem de classificação da pré-Libertadores e campeão estadual, né? O Bahia que agora joga pela Copa do Nordeste e tem os desafios também, né, antes de pegar o Internacional, contra o Campeonato Brasileiro, né, que é um jogo contra o Corinthians, só que aqui tem um impasse, né, porque o Corinthians joga pela final do Campeonato Paulista, então pode ser que esse jogo contra o Bahia seja adiado. Então o próximo jogo do Bahia é contra o Ceará, na quarta-feira, dia 26, pela Copa do Nordeste. Tá bem? Então vamos ficar de olho em cima dos adversários do Inter, mas lembrando, primeiro foco contra o Flamengo no Maracanã. Tá certo? Não esquece que esse conteúdo aqui no canal é em nome de KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas pode ser a sua também. Tô dando uma olhada aqui no calendário para hoje, tá? De jogos que a gente pode palpitar lá na KTO. Tem alguns jogos importantes, tá? Tem eliminatórias da Europa, por exemplo, né, com um jogo entre Inglaterra e Letônia. Tem também, tá, eliminatórias africanas, tem também jogos do Brasileirão Feminino, então você pode palpitar. Eu hoje, tá, vou palpitar o seguinte, vou na vitória da Inglaterra contra a Letônia, vou também na vitória da Costa do Marfim contra a Gâmbia e vou na vitória do Flamengo no Brasileirão Feminino contra o São Paulo. Né? Palpite mais arrojado esse, mas vai lá, kto.bet.br, minha casa de apostas, e pode ser a sua também. Tá bom? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!